E aí, aqui é o Node. Imagine só, uma guerra devastadora acontece entre monstros e demônios, e apenas um poderá ser o vencedor desse combate mortal. E galera, estamos no anime Welcome to Demon School, terceira temporada, episódios 13, 14 e 15. No mundo inferior, o Festival da Colheita inicia o seu terceiro dia de competição. Em meio ao caos e sobrevivência na Floresta Infernal, os participantes restantes até o momento estão utilizando estratégias que os beneficiam para conseguir mais pontos. No primeiro bloco, Asmodeus e Sabnok estão seguindo a prova ao lado de seus antigos rivais, Nero e Ichiro. A equipe possui algumas desavenças, mas seus objetivos são os mesmos, conquistar a maior pontuação possível. No segundo bloco, Gap e Agares conseguiram derrotar o chefão da área, com a ajuda de todos os estudantes que salvaram na noite do primeiro dia. O grande grupo de alunos agora busca uma estratégia para levar o monstro até uma torre de relatório para coletarem seus pontos. Nos blocos restantes, Keroli usa sua beleza para conseguir diversos ingredientes sem sair do lugar. Com a ajuda de Caim, todas as bestas mágicas obedecem às suas ordens e diariamente tentam trazer a maior quantidade de ingredientes possíveis para a rainha. Elisabetta e Clara utilizam suas habilidades amorosas para conquistar o coração de seus adversários. Dessa forma, seus alvos entregam todos os seus pontos para as duas aprendizes de súcubos. Naquele mesmo dia, o professor Kalego emite um comunicado informando que faltam apenas 2 dias para o fim do festival. Ele também apresenta a lista dos alunos que possuem a melhor chance de ser o vencedor. Dos 13 possíveis campeões, 8 são da turma dos desajustados. O professor fala que o Festival da Colheita é a representação do mundo inferior, onde existe desigualdade, dificuldades e desespero. Porém, apenas um será o vencedor e receberá um título de grande honra, sendo esse o jovem candidato a Rei Demônio. Após dar esse importante aviso, Kalego também informa que existe apenas um aluno que possui 0 pontos até o momento, e esse participante está desaparecido. Com o fim dos avisos, essa última informação fez com que Clara e Asmodeus ficassem pensativos, pois acreditam que esse participante seja Iruma. Eles recordam que quando ainda estavam no período de treinamento com seus tutores, foram entusiasmados contar seus resultados de treino para Iruma. Entretanto, ficaram totalmente decepcionados ao perceberem que o seu melhor amigo não estava se desenvolvendo bem com seu arco e flecha. Logo após assistirem parte do treinamento, Clara e Asmodeus saíram sem comentar nada com Iruma. Eles apenas fizeram uma promessa de se tornarem mais fortes até a chegada do festival. No presente momento, eles afirmam que acreditam no potencial de Iruma e vão esperar pelos seus resultados, pois certamente irão se surpreender. Enquanto isso, Clara e Asmodeus tentam controlar seus sentimentos de preocupação e evitam a todo custo ir atrás do garoto para resgatá-lo. Afinal, eles sabem que seu melhor amigo vai voltar e precisam se esforçar ao máximo para serem elogiados por ele. Enquanto isso, Iruma tenta buscar uma forma de voltar para o caminho que o leva para fora da caverna. Como caiu em um abismo, sua única opção é tentar escalar pelas paredes e sair das profundezas daquele local sombrio. Alikerd avisa para o garoto tomar cuidado, pois foi ele quem o salvou da queda. O demônio Sombra agiu rápido e amenizou todo o impacto que Iruma iria receber com a queda. Além disso, ele também protegeu seu mestre de outras ameaças, enquanto o jovem estava fora de si. O garoto desajustado agradece pela ajuda que recebeu e tenta a todo custo voltar para a superfície, mas ele é surpreendido com a chegada de Nafra. O demônio fedorento usou suas asas para chegar em segurança até as profundezas do abismo. Ele aconselha Iruma a utilizar seu par de asas para voltar para a superfície, mas o garoto dá a desculpa que não consegue voar muito bem com suas asas. Nafra então tenta erguê-lo e levá-lo para a superfície, mas as pequenas asas do demônio fedorento suportam apenas o seu próprio peso. Sendo assim, ele desiste dessa opção. Nafra não desiste de tirar o jovem daquele lugar, ele mostra que trouxe uma erva garra-garra, com isso Iruma poderia escalar a parede rochosa com mais facilidade. Entretanto, o garoto desajustado diz que será preciso água para fazer com que a planta cresça rapidamente. Nafra então retira de dentro de suas roupas um regador. Ele derrama água na planta e imediatamente ela cresce e ocupa grande parte da parede rochosa. O protagonista se impressiona com aquilo, mas ao tentar escalar sente uma forte dor no ferimento em sua perna. O garoto desajustado recorda que há muito tempo
tempo, quando participou de uma prova no mundo inferior, ele se deparou com uma criatura que estava machucada, e quando uma gota de seu sangue caiu no ferimento do monstro, ocorreu uma cura sobrenatural, e rapidamente a ferida foi cicatrizada. Então Iruma decide fazer o mesmo. Ele morde a ponta do seu dedo e derrama seu sangue na erva garra-garra. Poucos segundos após fazer isso, um estrondo toma conta de toda a floresta, chamando a atenção dos participantes e professores. Em seguida, a erva demoníaca sai do subsolo com um tamanho colossal, cobrindo grande parte da floresta. Todos ficam admirados ao ver aquela planta gigantesca. No alto dela estava Iruma e Nafra. Ambos finalmente conseguiram escapar da caverna. Imediatamente, um demônio câmera segue até o topo e os professores têm acesso à imagem de Iruma. Kalego, que observa tudo, se enfurece pela enorme bagunça que seu aluno criou e o questiona se vai desistir da prova, afinal não tinha ponto nenhum mesmo depois de 3 dias. Iruma informa que vai continuar no Festival da Colheita e avisa que está à procura de Shax para conseguir finalizar um importante objetivo. Algumas horas antes do protagonista conseguir escapar do subsolo, Shax seguiu seu caminho e foi em busca do Vaso do Fim, um item importante que, ao ser combinado com a semente que Iruma carregava, iria gerar a Legend Leaf. Entretanto, Shax passou por desafios assim como seu companheiro. O garoto enfrentou um gênio que defendia o item raro. Ele passou por diversas provas que colocaram sua vida em risco, uma verdadeira experiência de quase morte. No fim, o garoto conseguiu o objeto valioso e retornou para a superfície. Enquanto esperava para se encontrar com Iruma, um demônio câmera se aproximou dele e um dos professores afirmou que o vaso que o garoto carregava era muito valioso, equivalendo a 20.000 pontos. No entanto, ao dizer essa informação no microfone, todos os participantes ficaram sabendo do incrível item que vale milhares de pontos. Shax sabe que corre perigo ao portar um item tão valioso, então ele deita no chão e tenta fingir ser uma pedra, mas é nesse momento em que Iruma sai do subsolo com a semente. O protagonista avisa na câmera demoníaca que ele e seu amigo devem se encontrar próximo às 2 estátuas onde se separaram. Shax fica feliz ao ouvir aquilo, pois está cada vez mais próximo de obter a Legend Leaf. Entretanto, o garoto percebe que todos os alunos sabem exatamente onde ele vai estar. Poucos minutos depois, Shax aguarda Iruma no local marcado, mas ele está escondido em alguns arbustos para não ser visto por outros participantes. O garoto tenta sair daquele local de forma silenciosa, mas ao fazer isso, se depara com Elisabetta. Alguns minutos se passam após o seu encontro com a jovem e finalmente Iruma consegue chegar até o local marcado para fazer a fusão da semente do começo com o vaso do fim. O problema é que Shax parecia completamente triste. O garoto então revela para o seu amigo o que aconteceu quando se encontrou com Elisabetta. Ele conta que avisou para a jovem que não iria entregar o item valioso, pois não cometeria o mesmo erro 2 vezes. Porém, Elisabetta agiu de forma rude com ele. Ela disse que não se importava com o item e muito menos com Shax, pois o garoto é muito baixo, tem um comportamento bizarro e sempre a olha de uma forma estranha. Logo, ela afirma que nunca gostou dele e não teria a menor chance de se apaixonar por um demônio assim. Shax, ao ouvir aquelas palavras duras de quem sempre foi apaixonado, caiu em desgosto, desmaiando em seguida. Ele conta para Iruma que, ao recobrar a consciência, o vaso do fim havia desaparecido e provavelmente Elisabetta havia roubado. O protagonista acha aquilo estranho e suspeita que poderia se tratar de uma ilusão, assim como aconteceu com ele na caverna. Iruma fica pensativo e acredita ser melhor perguntar diretamente a Elisabetta sobre o ocorrido. Porém, aquilo foi realmente uma ilusão criada por Orobas. Após encontrar Shax, ele criou um pesadelo para o garoto e conseguiu o vaso do fim. Shax então utiliza seus sentidos aguçados para obter a localização exata da garota. Para conseguir um resultado melhor, ele recorre a uma estratégia que aprendeu com seu tutor durante o treinamento. O professor Robin identificou que seu aluno conseguia ampliar o seu poder quando estava sofrendo uma grande pressão mental. Então ele pediu que o garoto começasse a ler um livro e ao mesmo tempo jogasse uma partida de videogame
videogame. Ele teria que fazer isso enquanto escutava uma música com seus fones de ouvido. Com isso, seu objetivo era obter uma concentração necessária para roubar os sentidos do seu professor, sem se distrair com nada. Shaxx repete a mesma técnica no Festival da Colheita e rapidamente consegue ouvir a voz de Elizabeth e Clara. Ele fica envergonhado, pois percebe que as garotas estão tomando banho em uma banheira de águas termais. Em seguida, ele percebe que Carole também está com elas. Ele escuta grande parte da conversa e obtém a importante informação de que a Rainha do Gelo deseja formar uma aliança com as aprendizes de Súcubos. Shaxx tenta manter sua habilidade ativa por mais tempo, mas não consegue. Ele apenas diz a Iruma que as garotas estão formando uma aliança com o objetivo de enfrentar um poderoso inimigo. Mais tarde, Carole se reúne com Caim e todos se dirigem ao objetivo principal. A Rainha do Gelo diz a Elizabeth e Clara que precisa dos seus poderes românticos para ganhar vantagem contra o inimigo. Elizabeth questiona sobre quem é esse inimigo e Carole diz que se trata de outra aliança poderosa que existe no meio da floresta. Ela mostra que está interessada em um enorme castelo que foi construído naquela área. E nesse lugar é onde se encontra Agares e Gap. No mesmo dia, um combate frenético acontece entre os alunos que estavam morando no castelo e as bestas mágicas controladas por Carole. Agares já havia recebido um aviso da Rainha do Gelo para entregar o castelo e todos os seus pontos. O demônio Dorminhoco ficou enfurecido com aquilo e permaneceu pensativo no seu castelo. Uma das alunas resgatadas por ele e Gap se mostrou confiante e disse para não se darem por vencidos. Ela diz que todos ali passaram por momentos felizes longe do perigo das bestas mágicas. Por esse motivo, não poderiam entregar a casa onde moram para o inimigo. Agares se enfurece e afirma que foi apenas ele que construiu tudo aquilo. Entretanto, ele admira a persistência de seus companheiros. Afinal, ele mesmo já havia aconselhado todos a pegarem seus pontos e saírem do local. Gap e os outros alunos não se intimidam perante a ameaça e dizem a Agares que não permitirão que ninguém invada o castelo. Enquanto o combate acontece em frente à fortaleza, Caim recorda do seu treinamento com Mr. Hat e como suas habilidades são voltadas para comunicação. O seu tutor lhe ensinou a como utilizar a eloquência de forma que o beneficiasse no campo de batalha. Caim então coloca em prática os seus ensinamentos e consegue criar um efeito de encorajamento nas bestas mágicas. Ele diz a todas elas que Carole os acolheu, enquanto todos os outros alunos estavam eliminando-as. Por esse motivo, os monstros tinham uma dívida com a Rainha de Gelo e precisariam se esforçar ao máximo para recompensá-la. As criaturas, ao ouvirem esse discurso, têm um grande aumento de força e resistência. Rapidamente, eles conseguem destruir o portão do castelo. Os inimigos invadem a fortaleza, mas Gap se coloca na linha de frente e pretende demonstrar para todos os inimigos o resultado do seu treinamento. Quando recebia a mentoria com a professora Vapor, ele compreendeu como moldar o ar ao seu favor no campo de batalha. Ele se prepara para o ataque e executa sua nova técnica, Ikinokoshi. Com poderosas ondas de ar, ele cria uma lâmina de vento que possui a capacidade de arremessar todos os inimigos para o alto. Apenas com uma única habilidade, Gap conseguiu derrotar todas as bestas mágicas que entraram no castelo. Agora todos os alunos reconhecem a sua verdadeira força. Um grupo de garotas se aproxima dele e o idolatram por sua bravura e coragem. Caim, ao ver aquilo, se enfurece e chama seu exército mais poderoso, 3 bestas mágicas da classe chefe. Os alunos do castelo não se intimidam com a presença do novo inimigo e avançam novamente para um combate mortal entre demônios e bestas mágicas. Carole observa todo o movimento e afirma que após tomar o castelo para si, se tornará a próxima rainha do mundo inferior. Iruma e Shaxx também estavam nas proximidades do castelo e observavam com muito receio todo aquele confronto. Enquanto a guerra acontece pela tomada do castelo, Orobas se dirige até um dos postos de monitoramento para trocar o vaso do fim por pontos. Ele segue confiante e ouve de seu instrutor que agora está mais próximo do que nunca de se tornar o ganhador do festival. Em meia batalha, as bestas mágicas começam a investida novamente, mas Gap toma a frente no combate
combate e derrota grande parte com sua nova técnica secreta. O demônio espadachim consegue até mesmo eliminar sozinho um dos 3 chefes da área. Nesse momento, Agares utiliza sua habilidade familiar Minha Área para detectar quantos inimigos ainda estão atacando o castelo. Em meio a isso, um dos alunos volta gravemente ferido. Ele informa a todos que um esquadrão de defesa do leste foi completamente derrotado. Elizabeth utilizou sua habilidade familiar nível de atratividade romântica, usando seu doce aroma para fazer com que todos à sua volta ficassem apaixonados por ela. Em seguida, a garota levou todos os soldados para celas que estavam no acampamento da Rainha de Gelo. Então Elizabeth decide utilizar a técnica secreta que aprendeu com sua professora Succubus. Ela recorda que essa habilidade é tão poderosa que tanto ela quanto seu adversário poderiam perder completamente o controle. Mesmo assim, ela começa a se preparar para dar início à sua técnica secreta em um dos prisioneiros, mas é interrompida com a chegada de Iruma e Shax no local. Shax não perde tempo e pergunta aos gritos para Elizabeth se ela realmente gosta dele, e a garota responde que ama o seu amigo. Somente aquelas palavras foram suficientes para o garoto voltar a ficar completamente feliz. Alguns minutos depois, eles contam toda a história para Elizabeth e o seu suposto envolvimento com o roubo do vaso do fim, mas ela responde que não viu nenhum vaso até o momento, e com isso a dupla de desajustados tem certeza que foram vítimas de uma ilusão. Nafra, que também estava com eles, tenta explicar o que aconteceu e quem foi o responsável por criar as ilusões, mas ele fala uma língua que ninguém entende. Mesmo utilizando mímica, nenhum dos desajustados consegue entender o que ele está tentando dizer. Sendo assim, Elizabeth pensa em pedir para Caim traduzir as palavras de Nafra. O demônio coruja chega rapidamente até o local, só de ouvir seu nome sendo dito pela garota. Ele ouve todo o relato do demônio fedorento e entende tudo o que aconteceu. Caim explica para os seus amigos que Orabas Coco foi o responsável por criar as terríveis ilusões e roubar o vaso do fim, e seu principal objetivo é utilizar toda a sua magia para acabar com a turma dos desajustados. Após ouvirem isso, eles se questionam do porquê Orabas pretende atacar apenas a sala dos desajustados. Elizabeth fica preocupada, pois Clara saiu sozinha para fazer o reconhecimento da área, e Caim vai o mais rápido possível avisar Kerowly sobre a situação. Nesse momento, Orabas caminha pela floresta e reflete sobre as ações que já tomou. Ele é conhecido na instituição Bebels por fazer parte de uma religião macabra que adora o número 2. Esse culto é chamado de Fé do 2. Isso é uma teoria que inventaram porque Orabas sempre fica em segundo lugar em todas as provas, sejam elas físicas ou mágicas. O demônio ilusionista tem raiva dessa teoria, pois sempre almeja conseguir o primeiro lugar, mas todas as vezes é superado por alguém da turma dos desajustados. Por esse motivo, ele deseja acabar com todas as chances que eles possuem de ganhar. Orabas então começa a refletir se terá uma vitória justa devido aos métodos que usou para eliminar seus alvos. Porém, o demônio que sempre está ao seu lado diz ao garoto que agiu corretamente e sua vitória será garantida. O nome da criatura é Ocho e sempre está acompanhando Orabas em todas as suas missões. O demônio age como seu fiel escudeiro e conselheiro sobre as atitudes que o garoto deve tomar. Nesse mesmo instante, Orabas avista Clara sozinha em meia floresta. Ao ser aconselhado por Ocho, ele usa sua habilidade familiar na garota e pretende eliminá-la da competição. Clara cantarolava enquanto seguia seu caminho e, após sentir uma forte dor de cabeça, se depara com Iruma bem na sua frente. A garota desajustada fala que sempre acreditou no potencial do seu amigo e está feliz por estar novamente ao seu lado. Iruma, em contrapartida, pede que a garota lhe dê uma lata de refrigerante. Ele diz que a habilidade de Clara é muito útil e isso é uma forma de pagamento por ele ter que aturar ficar ao lado dela. Afinal, se não fosse por isso, já teria se afastado da garota. Clara sente uma profunda tristeza ao ouvir aquelas palavras, pois lembra que antigamente os outros demônios se aproveitavam dela apenas por sua habilidade familiar. Ela fica paralisada e não consegue nem ao menos se mover. Nesse instante, um disparo poderoso atravessa por completo a figura de Iruma que estava em frente a Clara. Aquilo se tratava de uma ilusão e um monstro gigante estava prestes a atacar a garota.
mas foi eliminado no momento certo. Iruma surge no alto de uma montanha e chama pelo nome de sua amiga. Ele chegou até o local montado em uma das bestas mágicas que serviam a Keroli, e foi o responsável por destruir a ilusão com a última flecha do seu arco. Alguns minutos antes do garoto desajustado salvar sua melhor amiga, ele estava com sérios problemas ao lado de seus colegas. Shaxx utilizou sua habilidade familiar para rastrear Clara, e ao roubar a audição e visão de uma ave, detectou onde a garota estava. Iruma tentou correr até o local, mas sua perna ainda estava ferida. Nesse instante, Keroli chegou junto de Caim e emprestou suas bestas mágicas para que a dupla continuasse a missão. Keroli só decidiu ajudá-los, pois eles ficaram em dívida com ela, e isso será muito benéfico até o fim do festival. Iruma e Shaxx partem rumo ao local indicado, e após utilizar sua concentração total, Shaxx mostra para o seu amigo onde Clara estava. O protagonista percebe que ainda está longe de sua amiga, e a única forma de ajudá-la seria destruir a ilusão com uma de suas flechas. Mas o medo tomou conta de sua mente ao pensar que poderia atingir Clara com um disparo. Porém, ele recorda dos seus ensinamentos com Bástico e reúne toda sua coragem e efetua o disparo do alto de uma montanha, acertando em cheio o monstrengo. Em seguida, o garoto vai até o encontro de Clara e ambos ficam felizes por se reencontrarem mais uma vez. Orobus fica em fúria e revela sua presença. Ele ameaça os dois desajustados e afirma que utilizará toda sua magia para invocar o pior pesadelo de Iruma e Clara. O demônio ilusionista carrega sua magia, mas Asmodeus surge em suas costas e dispara uma poderosa bola de fogo que arremessa o seu adversário para longe, interrompendo de vez a ativação de sua técnica. O garoto prodígio afirma que ninguém vai encostar um dedo nos seus melhores amigos. E galera, o que esperar desse duelo entre Asmodeus e Orobus? Quem será o vencedor do Festival da Colheita? Se quiserem a continuação dessa jornada, deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap de anime. Até lá!